Bom, pessoal, então, uma revisão aqui dos números inteiros, que são muito importantes para você saber o conjunto dos números inteiros, representado então pela letra Z, né? É muito importante vocês ter consciência e saber certinho as operações com esses números inteiros, né? Então, representa por números positivos e números negativos. As operações desse conjunto entre eles é muito importante para vocês não se confundir. Então, a gente já realizou no passado, mas para vocês relembrar, então, ó, sinais iguais é mais e sinais diferentes é menos, tá? Só que isso na soma e na subtração a gente usa como dívida. Lembram que eu falei para vocês? Quando eu tenho mais, eu uso como positivo, como um dinheiro que eu tenho no meu bolso. E quando eu tenho menos, eu uso como dívida. Aí a operação fica mais fácil vocês entrarem no consciente de vocês. Na multiplicação e na divisão é o que eu falei para vocês. Novamente, vou repetir. Sinais iguais é mais e sinais diferentes é menos, tá? Então, quando for só soma e subtração, lembram das operações com dívida. Tenho dinheiro, eu devo. Aí fica mais fácil, tá? Só para relembrar que isso a gente já falou no passado. Então, segue alguns exercícios que já foram solicitados ano passado, mas para a gente revisar e relembrar para vocês terem certeza que vocês entenderam, tá? Então, utilizando um termômetro, uma enfermeira verificou que a temperatura corporal de uma criança estava em 38,7 graus. Considerando que a temperatura normal está entre 36 graus e 37,5 graus, então a gente percebe que ela está num estado febril, porque o normal estar entre 36 e 37,5, 37,5. E ela está com mais que 37,5, então ela está sim em um estado febril. Então pergunta: a temperatura corporal da criança precisa aumentar ou diminuir para voltar ao normal? Ela está acima ou abaixo do indicado? Ela está acima, então precisa diminuir, né? Então eu preciso para chegar nos 37,5 precisa diminuir, né? 37,5 ou 36 ou dentro desse intervalo precisa diminuir porque está muito alta. Então, diminuir, tá? Essa é a primeira resposta. Diminuir, tá? Então, precisa diminuir. Só que aqui pergunta qual é a variação de temperatura da máxima e da mínima para que ela volte ao normal. Então, qual que é a máxima? A máxima que pode chegar é nos 37,5. Como que eu chego nessa operação? Eu vou pegar os 38,7 e vou diminuir os 37,5. É só pegar 38,7 menos 37,5. Aí já vai dar o resultado para vocês para ver quanto que precisa diminuir, tá? Então, se você fizer o cálculo, a máxima vai dar 2,7 e a mínima 1,2. Então, fazem lá 38,7 menos 38,7 menos 37,5, uma vai dar o resultado então de 1,2, né, para chegar nessa temperatura, e para chegar nos 36, se vocês fizerem 38,7 menos 36 é 2,7. Então, uma 2,7 e outra 1,2, tá? Essas são as respostas. Continuando então, era só diminuir, né? Entendido. Agora, análise de gráfico, isso é muito importante para vocês. Inclusive, tanto esse ano como ano que vem e no ensino médio, é muito trabalhado, inclusive no Enem, a análise de um gráfico. É muito importante vocês saberem analisar os gráficos, tá? Então, aqui vocês têm que levar sempre em consideração o ponto zero aqui, ó, tá? Para vocês analisar, vocês olham por essa faixa aqui. Isso é o ponto zero, é o eixo que vocês têm que analisar, levar em consideração. Para as temperaturas que estão acima do eixo são positivas, para as temperaturas que estão abaixo do eixo são negativas. Então, observe o que está pedindo ali. Qual cidade representa a temperatura mais alta? Então, a mais alta, ó, para cima, maior.
É essa, ou é a A, ou é a C? Nem hipótese nenhuma pode ser nem a B nem a D, porque são negativas, ó, estão indo para baixo, temperaturas negativas. Quem que está indo para cima? É o A e o C, mas qual é a mais alta? É o C. Qual é a temperatura? Então, a gente vai analisar olhando para esse eixo até chegar nas temperaturas, ó. Da onde ele chegou no ponto máximo, a gente vai olhar ali do lado qual é a temperatura. Então, ó, 15 é a C com 15 graus positivos, ó, tá para cima do zero, então é positivo. Isso que vocês têm que levar em consideração e analisar. Isso é muito importante para vocês analisar sempre isso, sempre vai ser cobrado. A B, qual cidade representou a temperatura mais baixa? Então, agora eu já tenho que olhar para baixo é de zero, temperatura baixa. Então, eu tenho tanto a B como a D. Quem que está mais para baixo, a B ou a D? A D, né? Olha aqui, ó, tá mais para baixo do que a B. Então, a resposta é a letra D. Quantos graus? A gente também vai até, pega onde ele parou, o gráfico, e vai indo até as temperaturas para ver onde que está as temperaturas. Ó, menos 20 graus. Então, qual que é a mais baixa? É a cidade D, com quantos graus? Menos 20 graus, tá? Essa é a mais baixa. Depois, qual a diferença de temperatura de graus entre A e B? Agora eu tenho que analisar essas duas cidades aqui, ó, A e B. Então, observam que de uma escala para outra sempre é de 5 em 5. Observam daqui até aqui é 5, daqui até aqui é 5. Sempre de 5 em 5 é a escala, né? Então, o que eu tenho que perceber? Eu tenho que perceber quantos degraus dá de uma até a outra, ó. 1, 2, 3, 4. Se cada degrau é 5, então 4 vezes 5 é 20. Ou já vai contando assim, ó. 5, se cada um vale 5, 5, 10, 15, 20. 20 graus é a diferença, tá? Então, a diferença entre A e B é 20 graus Celsius. Agora, ele pede de B e C, ó. De B e C. Agora, eu vou comparar. Aqui tá o C e aqui tá o B. Vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pois é 30 graus. Agora, entre C e D, a mesma coisa. Agora, eu vou pegar o limite de C e o limite de D e vou contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 35 graus Celsius. Essa é a diferença. Agora diz assim, se a temperatura de A subisse 2 graus, aumentasse 2 graus, onde está o A? Está aqui, no 5. Ele está com 5 graus. E aumentasse mais 2 graus, com quanto ele ia ficar? 7 graus Celsius, né? Aumentou. Tá? Então, essa análise de gráfico aqui é muito importante você saber, porque isso vai ser muito cobrado para vocês em várias situações. A análise aqui agora do extrato bancário. Isso é muito importante vocês também terem noção, porque isso vai ser a vida real de vocês posteriormente, né? Se de alguns já não é que acompanha o orçamento familiar. Então, completa o extrato depois dos registros ocorridos. Então, aqui a gente vê que quando a gente tem um saldo, esse saldo está positivo, né? Quando a gente deposita, a gente vai lá e leva dinheiro no banco, deposita o dinheiro, a gente vai somar, né? Porque a gente levou dinheiro lá. Agora, quando a gente compra ou saca um valor, é menos. A gente vai descontar da nossa conta, porque a gente comprou, gastou, né? Então, aqui era realizar essa conta. Era fazer 800 mais 150, né? Somar esses dois, porque eu tinha 800 e depositei mais 150, então com quanto eu vou ficar? Com 950 reais, né? Porque eu depositei, então eu tenho esse valor na conta. Só que agora eu vou diminuir, eu fiz uma compra, eu fui numa loja e comprei, então eu gastei 100, então menos 100 vai ficar quanto? 850. Então, aqui era a pergunta do saldo, então, depois dessas operações, eu teria 850 reais. Eu fiz mais um depósito. O que é depósito? É positivo. Eu fui lá e levei dinheiro, eu depositei na minha conta 300 reais. Então, aqui, essas duas operações, então, eu vou ter 850 mais os 300 reais, né? Então, ó, vou ficar com 1.150 reais. Só que eu fui lá no dia 19 e depositei mais um valor.
Então, mais um valor. Então, eu vou somar mais 250. 5 mais 5, 10, 2, 3, 4. Então, eu vou ficar com R$ 1.400 positivo, né? Porque eu depositei mais do que eu gastei, então, positivo. Agora, vamos ver as perguntas, que é referente a esse cálculo demonstrado. Qual é o saldo em 3 do 7? É o saldo que a gente calculou ali, R$ 850. Então, R$ 850. Antes da compra com o cartão, o saldo era positivo ou negativo? Aqui, ó, antes da compra com o cartão, ó, essas duas operações eram positivo ou negativo? Positivo, em R$ 950, né? Então, positivo. Tá? E daí aqui pergunta, qual seria o saldo 19, aqui, ó, 19 do 7, antes do depósito? Antes do depósito, a gente já fez a conta, ó, 1.150, que era os 850 mais os 300. Antes do depósito, eu tinha quanto? 1.150. Então, é só calcular como se fosse o seu próprio dinheiro, que daí a gente entende um pouquinho melhor, né? Como foi o saldo em 28 do 7? Então, é o valor total que a gente somou aqui no final, 1.400 positivo, né? Então, eu fiquei com 1.400 positivo, tá? Então, levo em consideração como se fosse a conta de vocês, que fica mais fácil. Aí tem mais uma do número zero, né? O número zero sempre tem aquela pergunta, aquela dúvida, é positivo ou negativo? O número zero não é nem positivo nem negativo, ele é um número neutro, tá? É um número neutro, tanto que ele é o centro das escalas, olha aqui, ó. Numa tabela, num gráfico, em qualquer coisa, ele é o ponto de partida, num termômetro, em tudo ele é um elemento neutro, tá? Agora aqui é nas retas numéricas, para identificação desses pontos. Aqui tem um exemplo, né? Foi dado certos números e para distribuir na reta. Lembrando que sempre parte no elemento neutro. Para cá, para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. E se for num termômetro, mesma coisa. O elemento neutro é o zero, para cima é positivo e para baixo é negativo. Tá? Então, aqui, vocês também tinham mais um exemplo, né? O maior número e o menor número. Sempre, como eu falei para vocês, o elemento neutro está aqui, é o zero. Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Observam. E depois, aqui era para vocês organizar, então, essa reta, né? Para vocês pegar, desenhar uma reta numérica. Tá? Desenhar uma reta numérica. Vou ver se eu consigo pegar uma régua ali. Desenhe uma reta numérica. Identificar os pontos, né? Então, era para pegar uma reta numérica e identificar os pontos. Vou ver se eu consegui fazer aqui. Não. Vou tentar desenhar assim mesmo. Não reparam. Que não vai ficar reto, né? Mas eu vou tentar. Então, lá com régua, vocês vão fazer bem reto, uma reta numérica, e vão medir bem certinho a distância. Se vocês achar que é de 1 centímetro por 1 centímetro, e cada ponto, a distância de um ponto para o outro tem que ser a mesma, tá? O que eu quero dizer aqui? Eu vou colocar mais ou menos, vocês têm régua, e essa distância do mais 1 até o mais 2 tem que ser a mesma, entendem? Essa distância aqui até aqui. Com régua vocês conseguem medir bem certinho, tá? Mas é importante você saber isso. Então, mais 3, mais 4, mais 5. Eu não tô medindo, mas vocês vão medir em casa. Mais 6, mais 7, mais 8, tá? E pra cá, aqui é o zero, o elemento neutro. Pra cá vai ser menos 1. A mesma distância que vocês mediram pra cá, vocês vão medir pra cá também. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vocês vão pegar uma régua e vão medir, tá? Essas distâncias aqui, novamente falando. Menos 6, menos 7, menos 8 e assim por diante. Isso segue, né? Tanto para cá como para lá. Por isso que a gente representa por uma flecha nas pontas, porque significa que continua, tá?
Então, qual que eram os pontos para vocês identificar? Se vocês fizer todos eles, vocês marcam. Mas se vocês quiser colocar só os pontos, desconsiderando esses que estão aqui embaixo, colocar somente os que estão sugeridos, pode também, tá? Então, eu vou mudar de cor aqui. Então, o 0, né? Depois, o menos 2 aqui, menos 2, então menos 2, pode ser colorido também. Mais 6 tá aqui, menos 9 eu não fiz, então eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar rapidinho aqui, menos 9, tá? Então eu vou marcar o menos 9, depois mais 8, menos 8, menos 1, mais 5, 0 que eu já marquei, menos 3, tá? Se vocês quiserem colocar só os pontos que estão coloridos aqui, que eu destaquei em verde, pode ser, tá certo também, tá? Mas colocando todos eles e medindo com a régua, aí fica mais correto. O que não pode fazer é colocar uma reta e não distinguir valores iguais, ó. Dizer que aqui é o menos 1 e aqui é o menos 9. Não, isso não existe, porque, ó, eu tenho menos 1, aqui vai ser o menos 2. Para o menos 9 eu tenho que chegar lá, ó, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Aqui vai ser o menos 9, tá? Então, isso que vocês têm que ter essa noção, que não pode ser, não tem que ter essa distância. Essa que é a importância da localização dos pontos, que tem que ter essa distância e vocês perceber que cada um tem o seu lugar na reta numérica. E precisa ser, poderia ser de 5 em 5, por exemplo, lá o que a gente tinha no gráfico, ó. Eu tenho uma reta aqui, aqui o 0, e se eu estabelecer que daqui até aqui vale 5, daqui até aqui a mesma distância vale 10. Aí pode. Mas o que não pode é querer dizer que aqui é menos 1 e logo aqui menos 9. Isso não. A distância tem que corresponder, ser a mesma, tá? Espero que vocês relembram isso e tenham bem claro isso na mente de vocês, tá? Aqui tem a 2 daí. Aqui daí já pede, ó, as temperaturas das cidades. Então, das cidades, vocês também vão ter que... quando falar em temperaturas, só vocês têm que lembrar que não vai ser uma reta, é um termômetro. E como é representado o termômetro? O termômetro sempre é representado de baixo para cima, de cima para baixo, tá? Um termômetro, como a gente costuma ver, um termômetro quando tem uma dada temperatura, né? O termômetro de medir a nossa temperatura é assim, o termômetro de medir a temperatura do ar é assim, sempre colocado na vertical, tá? Então, aqui vocês vão localizar os pontos da mesma forma. Só que agora eu tenho outros valores. Eu tenho menos 40, menos 20, menos 39, menos 9, tá? Então, conforme eu falei para vocês, vou fazer aqui do lado de novo, ó. Conforme eu falei para vocês, vocês têm que cuidar a distância, medem com régua, tá? Então, eu vou partir que aqui meu ponto é 0. Se aqui meu ponto é 0, eu vou fazer bem pequenininho agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se aqui for 9, menos 9, né, porque é negativo, tá para baixo de 0, aonde vai ser o menos 20? Eu tenho que continuar com essa mesma escala. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, aqui é o menos 20, tá? É isso que vocês têm que levar em consideração. Depois, menos 30. Então, vamos lá. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Menos 30. E assim vão continuar, tá? Então, para vocês ficar bem claro, como eu falei, tem que ter a mesma distância. Não se perdem quanto a isso, tá? E depois, qual era a outra temperatura? Depois do menos 30. Menos 9, menos 20, menos 30. Na verdade, nem era 30, é 39, né? Então, vamos até o 39, tá? Então, aqui segue até o 39. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, tá?
Então, vocês fazem mais lá pra cima, porque aqui acho que não vai ficar. Eu vou colocar aqui, então. Tá? Então, aqui é o 39, menos 39. E depois o menos 40, que vai ficar aqui do lado também. Só que ficou pra mim curto aqui. Mas entenderam como tem que fazer? Então, vai ser o menos 39 aqui. E logo em seguida aqui, ó, o próximo ponto é o menos 40, tá? Então, aqui ficou pra mim ruim, porque não pega, por causa que a folha terminou, mas vocês, qualquer coisa, fazem já com espaço maior e marcam lá. O importante é você saber que se eu decidir que eu vou marcar de 1 em 1, tem que ser de 1 em 1 até eu achar a temperatura. Quando as temperaturas são muito distantes, se eu tivesse que marcar menos 30, menos 40, menos 50, eu poderia marcar de 10 em 10. Aqui não é a resposta, aqui é um outro exemplo, tá? Eu poderia marcar de 5 em 5, de 10 em 10. Por exemplo, eu poderia dizer que daqui até aqui vale 10 graus. Então, daqui até aqui vai ser menos 20. Com a mesma distância vai ser menos 30. A mesma distância, menos 40, ou seja, tá de 10 em 10, tá? Poderia ser assim também. E daí eu posso dizer que aqui, ó, um pouquinho antes do menos 40, eu tinha o menos 39, um pouquinho antes. Também poderia fazer assim, tá? Mas, se escolherem de 1 em 1, segue assim, não tem como... mais uma vez, nunca façam isso aqui, ó. Aqui o 0, aqui o menos 9, aqui o menos 30, nunca, isso não existe, tá? Então, tem que ter o intervalo, o mesmo intervalo e a mesma escala, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem isso. E aqui? Aqui é para vocês observar quem que é o maior e o menor, lembrando sempre do símbolo de maior e menor. Então, a boca aberta, no caso assim, ó, tem assim, o maior e menor. A boca, essa boca aberta aqui, ó, que tá aberta, vai sempre pro número maior. E onde tá fechada, pro número menor, tá? Então, a boca aberta é pro maior, a boca fechada pro menor. Então, o menos 5 é maior ou menor que mais 3? É menor. Então, ó, a boca fechada para ele, porque é o menor e aqui tem o maior. O 0 é maior ou menor que menos 4? É maior, porque o menos 4 é negativo para baixo. O mais 100 é o menos 100? Mais 100 é o maior. E assim por diante, ó. Menor, a boca fechada. Aqui, 10 e menos 15. O maior é o 10, menos 15 é o menor. E daí ele pedia ainda assim, pra gente completar. Menos 5 é menor que mais 3. 0 é maior. Olha a boca aberta para ele. O 100 é maior. O menos 1 é menor, tá fechada a boca. E o 10 é maior, tá? Espero que vocês tenham entendido, que tenha auxiliado na compreensão de vocês essas questões. E qualquer dúvida, estou à disposição.